Amigos do Por Cima da Zebra, estamos de volta e hoje vamos falar sobre o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Mas sempre lembrando, deixe o seu like, nos sigam e compartilhe o nosso conteúdo. Também estamos no Instagram, no Por Cima da Zebra. Fala, meu amigo Rafa! Olá pessoal, olá amantes de Fórmula 1, mais uma vez agora já de volta à nossa rotina intensa aí de corrida, né, mais uma corrida da madruga, uma corrida movimentada, mas sem grandes, surpresas aí, né, bastante disputa e tal, mas sem grandes surpresas. As surpresas ficaram para o pós-corrida, né, algumas desclassificações aí, importantes. Foi o primeiro final de semana com corrida sprint e na corrida sprint deu Lewis Hamilton já nos treinos, fez a pole e venceu a corrida sprint, Rafa. Isso aí, sem grande dificuldade, né, na verdade ele não foi ameaçado em nenhum momento, né, conseguiu desde a largada manter a liderança, Max Verstappen ameaçou alguma coisa, mas não chegou perto de assustar o Hamilton, né, e com isso o Hamilton vencedor pela primeira vez de uma corrida sprint, né, e a Ferrari também. Quem fez uma boa qualificação na sprint foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, ficando à frente do seu companheiro de equipe, passando para o Q2, né, e ficando à frente do seu companheiro de equipe, o Nico Hülkenberg. E durante a corrida ali travou bastantes disputas e foi abalroado na última volta pelo Jack Doohan. O Doohan que queria mostrar serviço. Ele vem pressionado pela sombra do Franco Colapinto, que está na Alpine. É isso aí, a disputa do Bortoleto com o Hadjar foi muito boa, fizeram uma corrida bem legal, uma disputa limpa, né, bem arrojados os 2. Hadjar também precisando mostrar serviço depois de ter rodado ali na volta de apresentação na Austrália, né, e acabou levando a melhor, até por conta da melhor qualidade aí do seu carro, né. E o Bortoleto realmente deu um azar ali, acabou sendo, eh, acertado na curva 14 ali, na penúltima curva do circuito, na última volta, pelo Jack Doohan. E caiu ali para a penúltima posição, né, e o Hülkenberg acabaram amargando aí as 2 últimas posições na sprint. O Piastri na verdade ele andou melhor que o companheiro dele, né, que é o Lando Norris, o final de semana inteiro. Então, o Piastri veio bem, a McLaren eu acho que a distância da McLaren para as demais pode ter diminuído, ainda é cedo para a gente cravar isso na pedra, mas pode ter diminuído aí por conta do maior rigor na flexibilização da asa traseira, né. Mas o Piastri conseguiu, encaixar um ritmo aí no GP da China melhor do que o Lando Norris. E na qualificação para o Grande Prêmio da China, a corrida principal, dessa vez o brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar para o Q2. E a grande decepção que vem sendo é o Liam Lawson, que novamente ficou no Q1. Aí o Kylian Nelson largou em último, com uma Red Bull, né, o mesmo carro do Verstappen, e já especula-se aí a troca dele para o próximo GP, inclusive, né. A mídia acabou divulgando algumas notícias, a gente não sabe até que ponto isso é concreto ou não, mas dizem que até o Colapinto tá envolvido aí numa possível, ida para a equipe satélite, né, para a RB, e a Visa Cash, e uma subida do Tsunoda, e analisando, essa possibilidade talvez seja mais factível, né. Até porque o Hadjar fez uma corrida decente na China. Exatamente, o Hadjar exatamente, bem apontado aí, eu acho que, faz mais sentido até, né, manter o Hadjar e trazer o Colapinto e a demissão do Alonso, né. O próprio Verstappen acabou comentando que o carro da equipe satélite, né, da Visa Cash, é mais dócil, é mais fácil de guiar do que a Red Bull, e que o Lawson
teria uma performance melhor naquele carro. Então, não sabemos, né, ali é uma decisão pro Marco, pro Horner, eles estão ali com um grande abacaxi para descascar. E a Red Bull faria um agrado com a torcida japonesa na corrida de casa de Yuki Tsunoda. E o grande destaque da qualificação foi Oscar Piastri, que cravou a sua primeira pole position. Além do Piastri, eu destacaria o Russell também, largando na segunda posição, né. Eh, Até então, teríamos uma primeira fila, eh, papaya, né, e no finzinho o Russell acabou mordendo aí a segunda posição, e tirando o Lando Norris da primeira fila. Talvez o Verstappen, ao negar a proposta da Mercedes, do Toto Wolff, talvez não tenha feito uma boa opção em permanecer na Red Bull, porque aparentemente esse carro da Mercedes é um pouco superior ali ao carro da Red Bull. E a gente vê que o Verstappen faz ele andar na frente, o Lawson não consegue. E aí ficamos com a pole de Oscar Piastri, seguido por Russell, com o Norris na terceira colocação. Grande Prêmio da China. Uma largada tranquila ali para Oscar Piastri, se manteve na primeira colocação. E o destaque negativo foi o brasileiro. Gabriel Bortoleto, largou, se manteve aí nas primeiras curvas, na posição dele, mas na sequência ele perdeu o carro sozinho, acabou rodando, foi para a caixa de brita, mas também, destaque negativo, mas também, temos que destacar o positivo, ele conseguiu tirar o carro da caixa de brita sem atolar, né, voltou para a pista, mas bem distante do pelotão nesse primeiro momento, né. É, É, fez a troca dos pneus, já colocou os duros. isso, a Sauber acabou mudando a estratégia e logo na sequência, ao término da primeira volta, ele chamou ele para trocar os pneus médios para pneus duros, assim ele fazia um stint diferente, dos demais que estavam ali no grid, né. Um outro destaque que eu queria comentar, é com relação à largada do Lando Norris. O Lando Norris ele largou bem também, largou bem, foi pra cima do Russell, né, fez uma boa largada agressiva, mas também ficou por aí. Para mim o Norris nesse final de semana, ficou só nesse ponto aí, na largada. E tivemos o destaque, o toquinho ali entre o Hamilton e o Leclerc, que o Leclerc acabou perdendo um pedacinho da asa dianteira, e parece que isso daí despertou esse carro da Ferrari do Charles Leclerc, que ele começou a andar mais que o Hamilton durante a corrida. Sim, estranhamente o carro ficou com uma performance melhor, né. Dizem que a Ferrari até tá levando essa asa para o túnel de vento lá na Itália, para eles verem o que aconteceu. Tanto que veio a ordem ali, o Hamilton deixando o Leclerc passar, porque tinha um ritmo melhor. E o outro destaque foi o Alonso. O Alonso segue zerado sem completar nenhuma corrida ainda esse ano. Dessa vez com um problema nos freios. Aí, o Gasly já tinha cantado a bola uma volta antes, que o Alonso estava com fogo nos freios, né, e de fato o Alonso perdeu ali, os freios logo no começo da corrida e acabou recolhendo o carro para os boxes, né. Quanto nas estratégias, praticamente ali a maioria optou por uma parada nos boxes. Quem fez 2 paradas, se eu não me engano, o Bortoletti se beneficiou, né, das paradas dele, acabou tendo um destaque aí, ele performou muito bem depois da rodada da troca de pneu, ele fez um GP muito consistente, virou voltas boas, e isso sempre de pneus duros, né, e correu praticamente a corrida inteira de pneus duros. Então seria, apesar do destaque negativo, da rodada na primeira volta, eu classificaria a corrida dele como uma corrida bastante positiva. Ele Ele foi tirou muito ele tirou o tempo, destacando aqui, Rafa, que ele tirou toda a desvantagem que ele tinha para o Hülkenberg, ultrapassando o Hülkenberg e colocando tempo. Inclusive ele chamou no rádio: "Ah, eu passo, não passo", mas o ritmo dele era muito superior ao Hülkenberg. sim,
tivemos algumas bandeiras amarelas rápidas, né, por causa do sujeira da pista, mas não foram suficientes para ter a compactação do grid e o Bortoleto encostar. Então ele tirou no braço realmente, ele fez um ritmo bom e encostou no pelotão, eh, passando o Hülkenberg, se eu não me engano faltavam umas 4 ou 5 voltas para o final, se não me falha a memória, né. Passou e abriu, né, não teve disputa entre eles, na verdade o Hülkenberg deu uma erradinha, na freada da curva e o Bortoleto acabou se aproveitando e ultrapassando. Era algo que já ia acontecer, mas foi facilitado aí pelo erro do Hülkenberg, né. E o Tsunoda sofreu uma quebra da asa dianteira dele, uma quebra estranha, Sim, foi uma quebra espontânea, né, a asa simplesmente quebrou no meio da reta, não teve toque, não teve nenhum esforço diferente, estava na reta principal, quando a asa simplesmente quebrou uma das aletas ali da asa da sua Visa Cash. o grande destaque dessa corrida foi o Oliver Berman, né, ele fez várias belas ultrapassagens, dava para ver que ele estava se divertindo e tchau, né, toda hora passava, disputa ali com o Dohan, com todo mundo, passava, ia embora e dava o tchauzinho dele. Mandava um tchau, né. E ele foi bem sim, andou bem, diferente do que tinha acontecido na Austrália, ok que a Austrália era uma situação totalmente atípica, né, de chuva, pista molhada, mas ele andou bem, performou muito bem aí, tanto que ele acabou chegando na 8ª posição, né. Isso é após as punições. E E o outro destaque negativo novamente, errou na corrida sprint, fez uma péssima corrida principal, Jack Dohan. O piloto já se sente pressionado, ele tem ali o Franco Colapinto na sombra dele, já deve ter o contrato tudo certo para assumir a posição na Alpine. Então e ele quer mostrar serviço e acaba errando, fechou, tomou punição, 10, salvo engano foram 10 segundos a punição dele. 10 segundos. Ele tá sentindo a pressão realmente, ele tá com o argentino ali, eh, no cangote dele, eh, team principal dele é o ninguém mais, ninguém menos do que Flávio Briatore, então ele deve sim estar sentindo a pressão. Vitória de Oscar Piastri, uma bela exibição do australiano, dominou a corrida, não foi apertado em momento algum, e o Norris teve problemas nos seus freios no final da corrida ali, o engenheiro vinha passando para ele, quase ele perdeu a posição para George Russell. Exatamente. E mesmo o engenheiro falando para ele poupar freios, ele demorou a se conscientizar de que ele deveria poupar freios. Ele queria porque queria encostar no Piastri para forçar aí uma disputa, né, sacrificando os seus freios, e acabou que ele quase perdeu os freios e quase perdeu, como você mesmo disse, a 2ª posição para o Russell. Ainda o Norris precisa crescer um pouco, por isso que eu aposto no final do ano num título de Oscar Piastri, mas vamos aguardar. Seria incrível, né, seria uma aposta, é factível, mas é uma coisa totalmente diferente do que tem se imaginado, né. Mas faz total sentido, eu acho que o Norris ele é muito, eh, ele briga até ultrapassar um pouco o limite, né. Foi assim, quando ele perdeu a vitória ali na Rússia, né, ele não seguiu como deveria as orientações da equipe, então ele faz muitas coisas, da cabeça dele e não leva muito em consideração o trabalho, que os engenheiros, que o time faz com ele, né. E isso sim, pode ser um ponto negativo aí, numa disputa de campeonato com ninguém menos do que Max Verstappen, né, que provavelmente vai ser um dos candidatos ao título, eu não tiraria o Verstappen da disputa de maneira alguma. E o Piastri é aquele cara frio,
venceu a corrida, desceu do carro, parecia que não tinha acontecido nada. E o pós-corrida tivemos ali 3 desclassificações. A dupla da Ferrari, Leclerc e Hamilton, e o Pierre Gasly com sua Alpine. Pois é, como diz um amigo, né, hoje pela manhã, Hamilton conseguiu comprou o pacote completo da experiência Ferrari, né. Então, bem-vindo à Ferrari. Foi desclassificado por conta da prancha no assoalho, né, parece que ele estava meio milímetro ali, 0,9 milímetros, com um desgaste acima do normal. Gasly foi desclassificado pelo mesmo motivo, e o Leclerc desclassificado porque o carro dele pesou meia grama, meio quilo, agora já nem sei, mas 1 quilo, 1 quilo a menos do que o peso mínimo exigido, né. O Gasly também foi 1 quilo a menos O do do Gasly também foi pelo peso ou foi pela prancha? foi pelo peso, foi pelo Foi peso? Então tá. Então só quem teve desgaste de prancha foi o Hamilton, os outros 2 por causa de peso. E vamos para a classificação do Grande Prêmio da China, vitória de Oscar Piastri, seguido por Norris, com Russell terminando o pódio, Verstappen na quarta colocação, seguido por Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon, Oliver Berman, Pierre Gasly, que foi desclassificado, Lance Stroll, Carlos Sainz, fazendo seu primeiro pontinho pela Williams. Isaac Hadjar faltou uma posição para ele cravar o primeiro ponto dele na Fórmula 1. Liam Lawson na 13ª, segunda posição, Jack Durham em 13º, Bortoleto na 14ª posição e Nico Hülkenberg na 15ª posição. Yuki Tsunoda acabou chegando em 16º e não completou Fernando Alonso. E o Mundial de Construtores segue com a seguinte colocação: a McLaren segue na liderança, seguido pela Mercedes e a Red Bull. A Williams vem na quarta colocação, a Ferrari e a Haas, seguida pela Aston Martin, pela Sauber, pela Racing Bulls e a Alpine, que ainda não pontuou neste ano. E o Mundial de Pilotos com a liderança de Lando Norris com 44 pontos, seguido pelo Verstappen na segunda posição com 36 pontos e Russell com 35 pontos na terceira colocação. Piastri já se recuperando do Grande Prêmio da Austrália na quarta posição com 34 pontos. Então, embolados ali são os pilotos que estão na disputa pelo título. Na quinta colocação, Antonelli, Albon, Ocon na oitava colocação, na sétima colocação. Em oitavo, Lance Stroll, Hamilton em nono, seguido por Leclerc na décima colocação, Hülkenberg, Berman, Tsunoda e Carlos Sainz com 1 ponto. Não pontuaram Pierre Gasly, Liam Lawson, Bortoleto, Alonso, Johan e Hadjar. É, esse quadro aí de pontuação, depois de 2 provas, uma Red Bull tá zerada, né, no caso do Lawson, eu acho que o Marco tá com saudade do Pérez, hein. O O Pérez Pérez entregava mais. entregava mais. O Pérez hoje é a ausência mais presente nos boxes da Red Bull, Em né. que pese o Pérez não conseguia performar como o Verstappen, andava mais próximo ali. Andava mais próximo. Durante a corrida ele conseguia fazer a sua recuperação, pontuava, não como deveria para a Red Bull, mas não era uma situação dessa como o Sim. Liam Lawson. E a Acho que era um bom segundo piloto ali, escudeiro do Verstappen, talvez o melhor de todos. e vamos para o nosso bolão, resultado do nosso bolão. Acertei o pole position, a pole de Oscar Piastri, e a posição da zebra com as punições ficou com Nico Hülkenberg. Então, marquei meus 2 primeiros pontinhos no nosso bolão do por cima da zebra. O Paulão acabou zerando, não fez nenhum ponto, e você, Rafa, acertou a terceira colocação de George Russell. Bom, estamos com mais pontos que o Lawson, isso é importante. Aí, vamos para a classificação do nosso bolão. Você está na liderança ali com 4 pontos. Eu venho na segunda colocação com 2 pontos e o Paulão ainda não conseguiu marcar os seus pontinhos
no bolão deste ano. O Paulão que mandou o palpite dele para o Grande Prêmio do Japão. Paulão aposta ali, Grande Prêmio do Japão, pole de Oscar Piastri, com vitória de Piastri, Norris na segunda colocação e Hamilton em terceiro. E a posição da zebra, marcando um pontinho, ele aposta no piloto da casa, Yuki Tsunoda. E você, Rafa? Bom, isso aí, Paulão, você que tá de férias aí nas Maldivas, volta logo aí, a gente tá sentindo a tua falta, hein? Vamos lá, pole position pra mim eu vou de Lando Norris, eu acho que ele se recupera. Mas a vitória eu acho que vou não, vou de Piastri, em segundo lugar Norris, em terceiro Max. Ou melhor, vamos inverter, Piastri, Max e Norris. E 10º lugar, a posição da zebra. 10º lugar eu vou de Stroll. Lance Stroll. O Stroll que tá pontuando esse ano, hein? Sim, Tá surpreendendo. ele tá fazendo arroz com feijão, né, não tá fazendo nada demais, Mas pelo menos só de Ares. O Alonso, nós temos as Ares dele. Então vamos lá, meu palpite para o Grande Prêmio do Japão. Eu vou de pole com o Piastri, vitória de Piastri, Verstappen na segunda colocação. Eu vou ousar, se o eu acredito que o Tsunoda vai de Red Bull, e ele vai por pódio para fazer a alegria do torcedor japonês. Então vamos apostar aí no Yuki Tsunoda. E na 10ª colocação vai ser o primeiro pontinho do brasileiro Gabriel Bortoleto. Vai fazer o seu primeiro pontinho na Fórmula 1. Esse é o meu palpite para o Grande Prêmio do Japão, Rafa. boa, eu torço para que você acerte pelo menos o 10º colocado. E vamos para os horários do Grande Prêmio do Japão, que na madrugada ali, já no final do dia da quinta-feira, já tem o primeiro treino livre às 23h30 e segue os horários ali, o segundo treino livre às 3h. Já na sexta-feira, novamente às 23h30, o terceiro treino livre e a qualificação na madrugada de sábado às 3h. E a corrida na madrugada de sábado para domingo, com a largada prevista às 2h, Rafa. Qual a Fantástico. expectativa? Bom, expectativa é a melhor possível, lembrando que vão ser 4 dias de Fórmula 1 no Japão, né, começa no dia 3 e termina no dia 6. Salve o fuso horário. Por conta do fuso horário, mas vamos nos apegar a isso, é o final de semana de Fórmula 1 com 4 dias. Falando da corrida do Japão, a pista de Suzuka é uma pista fantástica, né, então, como todo bom fã de Senna e de Fórmula 1, com certeza é uma das minhas preferidas, e é uma corrida que vale a pena acordar, de madrugada para poder assistir. Os fãs japoneses são fanáticos, adoram Fórmula 1, é um show à parte, e vamos esperar aí uma corrida bastante disputada, é uma pista bastante desafiadora, com curvas de alta, com chicanes, de baixa, vai ser bastante interessante e vamos ver como é que a molecada vai sair. É aquela pista à moda antiga, Grande Prêmio do Japão. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até o final. Sempre lembrando, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal. E também vai lá no arroba por cima da zebra no Instagram, nos siga e compartilhe o nosso conteúdo também no Instagram. Deixar um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.